nações se tornam livres, não é? E precisam unir fronteiras, criar, não é, os seus mitos, os seus heróis, as coisas que agregam, não é, a identidade nacional. Geralmente, não é, o lugar da dor não tem espaço, não é, porque diminui não é, o ímpeto progressista, não é, a vontade de evoluir, a vontade de crescer, a vontade não é, de grandiosidade, digamos assim. Mas uma das coisas que eu aprendi com essas sociedades pastoris, homens e mulheres, mas sobretudo as mulheres, é que há muitas categorias de fogo, não é? E que se por um lado não podemos brincar com o fogo, não é? Por outro lado, há um fogo que é nosso, há um fogo que nos pertence, há um fogo do qual eu sou dona e pretendo ser dona. Esse é o fogo das palavras e é o fogo daquelas palavras que eu controlo, não é? Isto é uma autorização de residência do tipo temporária e sempre foi um documento muito controverso para mim, não é? Porque ele é feito de uma grande contradição, porque ele diz Raquel Lima, nascida em Lisboa, e mais abaixo, nacionalidade angolana. E isso, pronto, isso diz muito sobre o que é que significa o processo de naturalização e o que é que significa mesmo todo o sistema jurídico e legal de Portugal com a sua herança colonial, não é? Então, o que é que eu posso dizer sobre este objeto? É um objeto que me liga a Angola de uma forma efetiva, não é? Porque, de facto, eu passo a ter uma nacionalidade de um país que eu desconheço, não é, fisicamente. Então estamos aqui em Alcácer do Sal, nesta região, como muitas outras regiões do Alentejo. Aqui viveram africanos e descendentes de africanos, tendo sofrido bastante miséria e também bastante violência social. E eu achei interessante escolher exatamente esta área porque existe um grande desconhecimento exatamente desta herança africana no Alentejo. E eu acho bastante interessante eu viver aqui tão perto também deste local africano. Quando fui para a escola primária, era o único menino que não era negro. Eu levei muita porrada do meu professor da primeira classe, do Jacinto Mundombe, com canas de bambu, que dói, mas dói mesmo, porque com os meus amigos falávamos em Ganguela. E não se podia falar em Ganguela na escola, só português. E ela, por exemplo, contou partes da guerra que eram dilacerantes, de gente queimada, de casas cubatas queimadas, mas era sempre a única coisa que ela me disse para realmente dizer o quão horrível isto tudo foi que ela não consegue comer, e durante muitos anos não conseguiu comer carne grelhada, não suportava esse cheiro. Toda a noite chorei na casa velha, provei da terra as veias finas. Um nome, a causa das coisas. Eu terra, eu árvore, eu sinto todas as veias da terra em mim e o doce silêncio da noite. Então, eu nasci em Lisboa, em 1983. Eu nasci no sul de Angola, numa região chamada Huila, uma pequena aldeia, perto do centro da capital da província da Huila. Nasci em Angola em 1979. Eu nasci na cidade do Huambo porque os meus pais viviam no Cuando Cubango. Sou escritor, músico,
angolano, radicado em Berlim e em trânsito entre Lisboa e o mundo. Tudo seguido, vamos dizer que a minha vida foi 8 anos em Angola, depois entre os 8 e os 18 são 10 anos em Portugal, depois no total do tempo que estive na Holanda foram 9 anos e a partir dessa altura nunca estive mais que 2, 3 anos num certo lugar. Tínhamos só o direito de perguntar. Direito de mudar o destino não tínhamos. O Justino também não. Éramos todos bagagem do nosso pai. Mas tem algum mal ser bagagem? Quer saber o camionista. Assim à partida, não. Mas a bagagem pode contar a sua própria história. Levaram-me ali, fui naquele sítio, voltei, carregaram-me e deixaram-me lá. Não. A bagagem não tem como contar a sua própria história. A bagagem nunca se apodera da viagem. Desde muito cedo, o que era muito comum entre as famílias angolanas da época, famílias menos favorecidas, deixar que os seus filhos fossem criados por padrinhos portugueses mais ricos. Desde muito criança fui viver com os padrinhos portugueses de uma aldeia daqui de Portugal, perto de Viseu, e portugueses esses que foram para Angola nos anos 20 do século XX. A minha mãe é angolana, nasceu na ilha de Luanda e chegou a Lisboa grávida de 8 meses de mim. E eu nasci em janeiro de 83 num hospital em São Sebastião da Pedreira. E passámos a viver na margem sul do Tejo, onde eu sempre estudei, onde eu sempre tinha assim um circuito de amigos com quem brincava e com quem comecei a escrever também. No ano de 1981 vim para Portugal com os meus avós, com a minha mãe e com a minha tia. Foi aqui que cresci, mais especificamente no Fogueteiro. Depois fomos viver para a Amora. Eu fiz a minha educação toda em Portugal, afastada exatamente das minhas origens angolanas e africanas. Quando chego a Portugal, era para voltar, e eu ainda voltei a Angola, para a guerra. Depois andei um bocado pelas Europas, ligado à FNLA, até que vim parar a Portugal novamente. Como a gente tem que viver em algum lugar, fui ficando por aqui. Porque realmente tinha aquele sentimento de que tenho que voltar à Angola, tenho que voltar à África, tenho que fazer alguma coisa pelo continente que me fez nascer e o continente que realmente eu tinha muita afinidade em todos os sentidos, porque nunca deixei de ser angolana. Cheguei aqui na segunda metade dos anos 90, com o intuito de estudar e de adquirir uma formação académica e regressar para Angola, mas entretanto, com o passar do tempo, me apercebi que escrevendo conseguiria estar mais próximo a Benguela, a Angola, o lugar onde eu nasci, e com isso criar uma espécie de catálogos de memórias que estavam a escapar-me das mãos e que precisava resgatá-las como quase fotografias. Rio Cotato. Nenhum rio é como esse, o rosto magnificente da infância. Suas quedas de água, minha pátria inaugural da poesia. Leveza intuída do mundo. A poder de luas e relâmpagos a sol inteiro, fulgura pelo mover das águas rápidas, dançadas esfuziantes, e ao fundo,
raiz e pedra alta de harmonia deslumbrada. O lodo magnético dos peixes, enquanto as águas passam, ressoam em seu caranguejo lunar. Toda a beleza se canibaliza aqui e canta. Árvore inaudita, sombra que sobe da terra aos frutos, seiva pura em haste e folhagem, tronco vivo fincado na rocha, abrindo-se, rasgando as entranhas da pedra alta, silencioso canto dos ancestrais. E eu vi o canto e a manhã primeira irromperem do redivivo coração da pedra alta, em seu aroma sábio, pela raiz. Eu vi. Era pela raiz que as coisas pensavam a exata palavra de seus nomes. E ensinam devagar a boca a soletrá-los pela doçura iluminada dos frutos. Noxa, maboque, caçúçua, choriungo, sobre a pedra do jacaré. O alfabeto da terra semeia seus dons e lucidez. Implacáveis, os dedos apreendem seus astros caligráficos, as veias e artérias primitivas da pedra e do fogo, batendo em mim a poesia inteira. Absoluta, a cabeça do rio, e nenhum rio é como esse, o rosto magnificente da infância, a pátria inaugural da poesia. Os meus sapatos pisam e caminham pelas ruas mais variadas do mundo, mas a sola dos meus pés não saíram nunca das quedas do rio Cotato. Eu não posso excluir a ideia de Angola, não posso imaginar Angola sem a presença colonial, sem os efeitos do colonialismo. E não consigo imaginar Angola, pelo menos a Angola atual, sem ter em conta que existem várias Angolas. Existe a Angola dos Ovimbundos, a Angola dos Kikongs, a Angola dos Chokwes. Essas Angolas são diferentes da minha, mas também são iguais à minha. Esta fotografia para mim é lindíssima porque simboliza, vamos dizer, simboliza Angola, mas também simboliza, vamos dizer, para já a engenharia capilar, ou o que lhe chamemos, porque é lindíssimo em qualquer parte da África, é lindíssimo ver os penteados, os entrelaçados, as formas, a criatividade. Eu acho que a formulação, a escrita, a palavra em si, não consegue dizer a profundidade de tudo quanto nós sentimos quando verbalizamos ou quando dizemos angolanidade. Para mim é mais do que uma palavra, é um conceito, é um mundo simbólico, é um local de pertença, que foi trabalhado e construído em pessoas como eu, da minha geração, que nasceram num mundo chamado português, pertencente ao Império Português, e que recusaram de forma consciente esse local de presença, esse outro local de pertença. Eu cresci sempre com a minha mãe, então crescemos a ouvir música angolana, crescemos a dançar essa música, crescemos com muitas festas e de família em que a comida e as histórias eram todas sobre Angola, não é? Mesmo a questão linguística, cresci a ouvir a minha mãe a falar quimbundo, ela também fala umbundo, e depois algumas tias falavam kikongo, comecei a conseguir diferenciar e entender algumas coisas. E foi essa herança colonial. Aliás, eu quando fui para Angola,
Ainda quando eu tirei o meu primeiro BI em Angola, a minha identificação, ainda existia a classificação da raça. Se seria negra, se seria branca, se seria mestiça. E é engraçado porque poderia vir o que fosse, dependendo de quem nos estaria a olhar, não é? O que nos faz pertencer a este lugar? Saber cantar o hino nacional? Identificar o número de afluentes do rio Kwanza? Talvez esteja até a colocar a questão errada, porque agora que tento elaborar sobre essa coisa da identidade, outra questão mais pertinente me surge. Que tipo de angolano queremos ser? A resposta repousa na língua, para ser mais preciso, nas 6 línguas nacionais e nos outros tantos dialetos que Angola possui. Portugal é essencialmente a língua. A minha relação com Portugal é íntima pelo facto de eu falar a língua que define a identidade deste lugar. Não é propriamente uma relação, né, de amor, é uma relação de conveniência, é útil. Eu escrevo em português, então é uma ferramenta. E eu lembro-me, por exemplo, na Holanda, havia alguém que conhecia, tinha uma amiga portuguesa e tinha muita vontade de me apresentar a esta senhora. E depois esta senhora apareceu à porta e a minha amiga disse: olha, está aqui, a Aida também vem de Portugal. E essa senhora olhou assim para mim e disse: mas ela não é portuguesa. E realmente eu olhei para ela tem razão, não sou portuguesa. Ela ficou muito desiludida. Portugal poderia ser um pequeno paraíso na Terra, mas é demasiada mediocridade de tudo isto. Dos senhores do poder, coitados. Claro que eu posso dizer que conheço, como muito pouca gente, a poesia portuguesa. Eu vivo em Portugal, mas eu só consigo escrever quando me relaciono com uma alma angolana, com um corpus identitário, um corpus de referentes que têm a ver com Angola. Por um lado, eu preciso de reivindicar a minha Portugalidade, não é? De uma forma efetiva, através de um processo de naturalização, de uma forma mais subjetiva, usando filigranas, por exemplo, para dizer que a casa é nossa, não é? E que nós fazemos parte deste território. Eu gosto, por exemplo, no sábado também como uma moamba e domingo vou comer um cozido à portuguesa, não é? Eu não sinto que esteja repartida, não sinto que esteja dividida. E podemos usar, não é, dessa cultura que existe aqui, que tem várias relações também, a sua existência tem várias relações de exploração e poder sobre outros territórios. Não vejo meninas, não vejo raparigas, não vejo mulheres, não vejo as outras esquinas em que possam estar. Vejo a polícia, guardam a discoteca. Há uma fila enorme de homens a aguardar do outro lado da corda, que só é aberta quando o porteiro assim o decide. A corda é a fronteira que separa os que são bem-vindos dos renegados. Os brancos entram direto, os mulatos são selecionados e os negros esperam. A escolha do porteiro talvez tenha uma base mais capitalista. Para o porteiro, é provável que um branco em Luanda tenha mais dólares para gastar do que os outros.
quem é que eram os privilegiados no tempo colonial? Eram os portugueses, eram os brancos, que eram os segundos privilegiados nesta hierarquia. Eram os birraciais, não é? Quem é que eram os menos privilegiados, que não fossem assimilados? Seriam os negros, não é? Os da terra, por assim dizer. E esta analogia com a entrada na discoteca é exatamente a transposição desta hierarquia social. Como é óbvio, isto foi, o romance passa-se entre 2005, logo no final de 2003, logo no final da guerra, não é? Ainda não existia ainda não existia, por assim dizer, uma grande elite negra. Respondendo àquela ideia de que já sofreste racismo em determinado lugar, sim, mas eu não me engajo com isso. Não é? Logo, ela não está presente na minha obra, pelo menos com a importância que poderia ter, sendo eu negro a circular no espaço onde eu sou minoria. Mas eu não me engajo com isso. Logo, eu não sei se eu escrevo muito ou pouco sobre racismo no meu trabalho, mas facto é que eu não me engajo com isso. Né? Então, ela não está presente em mim porque eu não estou interessado em outras coisas. E quando pensamos nesta questão que nos atravessa ultimamente muito, que é ser negro em Portugal, no meu caso concreto ser mulher negra em Portugal, estamos a falar de uma constante invisibilidade e de um constante apagamento e silenciamento daquilo que é a produção, não só cultural, mas também científica, que essas mulheres realizam, não é? Então, acho que ser mulher negra em Portugal, neste momento histórico, implica essa responsabilidade de estarmos numa constante negociação sobre os espaços que ocupamos e nesse sentido, há um processo de apagamento que nós próprios temos que fazer, ou de desaprendizagem, de uma série de referências que foram-nos dadas como normas, como padrões e como os cânones, não é? Cânones literários e cânones artísticos, etc. Não gosto de pretos. Saiu-me, está cá fora, até durmo melhor. Não gosto deles, pronto. O que é que queres que te faça? Agora que temos televisão, farto-me de os ver. São muito bons no atletismo e nos futebois, dançam, encantam, que se fartam, pois a mim não me encantam. Não gosto deles e muito menos de mulatos. E vê lá a minha sina, tenho hoje em casa. Raça falsa. Só a Ercília, coitada, é obediente, saiu a mim. A gente aqui em Portugal não tem nada a ver com pretos. Perdermos as colónias foi a maior bênção que Deus nos deu. Eles que fiquem na terra deles, a gente fica cá na nossa. Que aqui ao menos não é uma bandalheira como lá. E tu apareces-me aqui com 3 mulatos. No começo até tinha vergonha de sair à rua. A outra parte que eu também queria mostrar é que, de uma maneira ou outra, é por isso que eu também falo de racismo, a ascensão social em Portugal é muito difícil. Há vários mecanismos de exclusão e um deles, a pobreza. A pobreza é um mecanismo de exclusão. O racismo é um mecanismo de exclusão. As meninas, a Ercília e a Belmira, representam, vamos dizer, o que foi este encontro entre Angola e Portugal, entre o colonizado ou a colonizada e o colonizador, entre o negro e o branco. Elas são 2 meninas e, de uma certa forma, elas representam, portanto, vamos dizer, a vulnerabilidade de ser menina. Que é pronto, há aquele exotismo da mulher negra, mulata e não sei o quê, sempre pronta para o sexo. Então há uma sexualização muito forte de quem tem uma cor, de quem é, portanto, mestiço ou negro. E é isso, é essa vulnerabilidade que elas representam. A poesia não é literatura, como eu digo Toda a grande ficção se aproxima da poesia.
Guerra e Paz é um longo poema sinfónico. O Rui Duarte de Carvalho, e aqui, que é um dos maiores poetas e escritores angolanos, para mim, o Rui Duarte, quando começa a escrever mais ficção, quando começa com Vou Lá Visitar Pastores e faz a tetralogia, são longuíssimos poemas, toda aquela prosa. E é essa prosa que me interessa. Não, ou seja, é a sabedoria. E a poesia é outra coisa. Portanto, a poesia tem a idade da voz humana. A poesia é a nomeação criadora das coisas. Se não fossem os poetas, o ser humano não sabia o que era a paixão. Aliás, a poesia é anterior a Deus, porque foi preciso um poeta criar e nomear Deus para que ele existisse. Todos os povos têm a sua literatura de tradição oral. E quando um povo se esquece dela, e cada vez mais nestes tempos de assassinato da memória, se recusa, no fundo, um olhar para as origens, então esse povo está mal. De certa forma quis também retratar, ficcionar histórias de mulheres, não é? E exatamente o contributo da mulher angolana na construção da paz de Angola. E achei importante focar a narrativa numa perspectiva feminina. Mas o Silvério realmente representa o colonizador. E não é por nada que ele teve 3 filhos com 3 mulheres angolanas em 3 períodos distintos da colonização de Angola. E em cada um desses períodos distintos houve uma certa forma de estar, de colonizar e de abordar principalmente as mulheres. É grande dama, vive na fé, a todos ama, bate bué. Vem o dia, é problema, base alegria, vive de lima. Luanda minha camba, uaué, Luanda minha dama, bates bué. Manos e manas, é sentimento, são rimas insanas deste momento. Essa dama bate bué. Luanda minha camba, uaué. Eu acho que os rappers, os cantores de rappers, os MCs, são os poetas da modernidade. E há que também saber preservar exatamente a palavra falada, porque a palavra escrita vem de uma palavra falada. E é bastante importante que continuemos a contar e a recontar histórias. A oralidade começou por ser, para mim, um conjunto de sons, digamos assim, que fazia no meu ouvido uma ressonância que eu não sabia muito bem explicar, nem compreender. E mais tarde dei conta de que havia trabalhos de alguns missionários, sobretudo missionários, conhecedores das línguas da região e que tinham registado um património de provérbios, contos, fábulas, adivinhas e outras formas fixas e breves desse continente da oralidade, e o conhecimento dessas fórmulas foi-me muito útil na construção dos meus poemas. Quer dizer, quando olhei para aquelas fórmulas fixas, eu disse: se é possível dizer tanto
em tão poucas palavras, então este é o caminho que eu quero seguir na minha escrita. Eu quero chegar, ser capaz de fazer um poema que consiga ter pouca palavra e dizer muita coisa. Claro que com toda esta memória e a paixão que eu tenho pelas literaturas de tradição oral, pelas oraturas, vem tudo desta minha ligação com a terra, com tudo aquilo que desde criança eu vivi. O Rio Sem Margem, portanto, o projeto do Rio Sem Margem, nasce quando eu, com a minha paixão das oraturas, começo a ir ao que está publicado de recolhas de provérbios, de adivinhas, de motejos, de poesia tradicional, enfim. A oralidade sempre foi bastante importante para a preservação da memória. Foi através da oralidade que, portanto, as conversas que fui tendo com a minha avó, que fui descobrindo a minha história e recolhendo informação também para a elaboração do meu livro. Já na fase adulta também eu decidi, olha, em vez de aprender francês, se calhar vou aprender umbundo. E ainda tive algumas aulas de umbundo, não sei falar, confesso com grande pena minha, mas pronto, tenho uma gramática de umbundo e tenho feito alguns trabalhos visuais, exatamente com a língua do umbundo, e é algo que também está no meu livro, algumas expressões da língua do centro de Angola. Como muitos adolescentes angolanos na diáspora, a minha educação musical foi obtida dentro de uma discoteca de Kizomba. Durante anos, aqueles clubes cumpriram o papel de centros culturais, o lugar de todas as iniciações, os únicos sítios que nos permitiam ser nós próprios. Dentro daquelas 4 paredes, até o sol nascer, deixávamos de ser imigrantes, bolseiros com as propinas da faculdade em atraso, ajudantes de pedreiro, empregados de mesa, guardas noturnos ou simplesmente desempregados a cunangar no sofá de um parente distante. Éramos só angolanos, a dançar as canções feitas por nós, para nós e sobre nós. A música em África é também, não é, um dos braços, digamos, da oralidade, mas não só. E é um desafio porque, para mim, a música é a primeira porta de entrada para a cultura africana para muita gente. Ou seja, é o primeiro contato com o pensamento criativo africano. Eu faço parte da geração, pelo menos dos que cresceram nas zonas urbanas, que perderam contato com as línguas nacionais. E a música é o que mantinha, de certa forma, o elo, é o que mantinha a presença constante das línguas nacionais nas nossas casas. Acho que o mercado editorial categoriza o nosso trabalho de uma forma nem sempre muito negociada. Quando decidi fazer o livro, tinha que ter essa componente da oralidade, e mais do que oralidade, da oratura mesmo, não é? E isso é um aspecto que me interessa e que eu tenho trabalhado nesse sentido, então o livro não podia deixar de ser um audiolivro. Ainda na questão da oralidade e da oratura, acho que também há outra responsabilidade dos artistas em geral de reivindicarem o lugar do corpo nas artes.
em fases em que nós estamos cada vez mais a desconsiderar o que é um corpo, não é? Um corpo que morre de Covid-19, um corpo que morre no Mediterrâneo. Nós começamos a falar muito em números e parece que o corpo perde o seu significado e o seu respeito. Então, nesse sentido, acho que é diferente uma pessoa ler um poema e outra coisa é ouvir quem escreveu o poema, ouvir esse corpo, não é? E isso eu acho interessante, e é aí que eu, de certa forma, me coloco quando eu imagino a cultura e quando eu imagino a oralidade, quando eu imagino a música, o lugar que cada uma dessas artes ocupa na minha formação e na formação, né, do nosso grupo, da nossa tribo, da nossa nação, é definida por esses aspectos e a importância que nós damos a cada um deles. A minha liberdade sempre foi a mais cruel. A que deriva na alvorada, adormece ao relento à beira da estrada, a da casa ocupada, a do amor inquieto, que rebenta tudo pelo caminho, a esbanjadora. A minha liberdade sempre foi a mais cruel, da que se explode em papel A2, dobrado em 3, da que se diminui, que se martiriza, que se oprime, que se fragiliza. Liberdade da diva frustrada, que não conta nada, além do arrepio brando do seu tamanco, de salto alto, ingênuo, canta. A guerra é um tema que entra pela minha infância adentro. Ainda era muito pequena quando começou por nós chamada guerra pela independência nacional e pelos portugueses chamada guerra colonial. Até era muito pequena quando ouvia falar vagamente que no norte terroristas, não é, eram combatidos pelos valorosos soldados portugueses, não é, e que Angola era nossa, queriam os portugueses dizer deles, não é? Mas uma coisa é a ideia, o conceito da guerra, que podia ser qualquer coisa como um filme, como os filmes sobre a guerra noutros continentes, noutros países. Outra era a ideia de que um antes e depois se iria passar na região em que eu habitava. Os anos 90 são especiais no sentido, ou pelo menos se calhar são especiais porque eu era jovem. E o que é típico da juventude é os ideais. E nessa altura eu comecei a acordar para o facto de que o mundo estava em guerra, ou principalmente aquele mundo que fazia parte de mim. Eu encontrei a minha mãe no meio da guerra, 2001. A paz só veio no ano 2002, em Angola, e foi um momento muito emocionante, porque eu já tinha estado com ela em Lubango, foi quando combinamos tudo, era preciso tratar dela, porque ela estava mais ou menos como refugiada, e depois de tudo isso tratado, ela conseguiu pegar no avião, e já tinha documentação, etc., e veio para Luanda. E a minha mãe, fomos separadas quando eu tinha 14 meses, significa, portanto, que não tenho memória consciente dela. Eu cresci num país em guerra, eu vi os efeitos dos conflitos armados, como é que eles destroem as famílias. E eu vi demasiados lares destruídos em volta da ideia, né, do que é a pátria, do que é a nação. E eu, né, nasci no sul, então exatamente Bengala está na fronteira entre
o norte e o sul do país. Logo, o conflito UNITA-MPLA estava na soleira da minha porta. Muito do que está retratado no livro sobre Luanda foi por mim vivido, não é? Eu também, como Vitória, tive exatamente a mesma sensação de choque, a mesma sensação de frenesim, de estar numa cidade em que a guerra tinha acabado, mas não tinha acabado. Portanto, a guerra continuava, uma guerra não de armas, mas uma guerra que continuava a ser bastante espiritual, emocional, não é? Continuava a existir no íntimo da população. Dessas experiências de guerra, só consegui escrever quando finalmente a guerra acabou em Angola. Então escrevi alguns poemas que saíram publicados na Noite Vertical, que são violentíssimos, e 2 contos que estão numa antologia, ou melhor, em várias antologias da União dos Escritores Angolanos. Olho para o tempo, ciência fulminada pelo esquecimento. Olho para o tempo e digo: eu estive onde a morte começou, insensitiva, reles, insidiosa, banal. Assisti ao seu parto inumerável e cresço para um lugar de epopeia onde o sangue fermenta sobre uma terra inebriada de caminhos e versos, minados, esculturados pelo assombro. A atmosfera espargindo jactos de negras labaredas, atmosfera onde nenhum feitiço vinga as tenebrosas escrituras. Mortos, crescei e multiplicai-vos. Eu vi o que só a pele dos cegos vê. Olho para o tempo, ciência fulminada pelo esquecimento, e digo, eu estive onde o cerimonial do óbito se desfez, onde a voz atenta das lágrimas perdeu o sentido ancestral do luto. O seu nojo, esta morte, um rosto contra todas as pátrias. Sobre a resistência, eu penso que é uma palavra que precisa também de ser revisitada, não é? No limite, nós não podemos estar sempre numa condição de resistência, nós queremos, acima de tudo, estar numa relação de existência e de coexistência. Então, a resistência como fim parece-me um mau princípio, porque idealmente nós queremos chegar a um estado de sociedade onde possamos coabitar sem ter que estar constantemente a reivindicar os nossos direitos, a reivindicar justiça, a reivindicar este território como nosso, não é? Então, acho que também conseguir encontrar uma leveza nesse caminho em que possamos contemplar e ter o nosso direito à contemplação, sentar constantemente a lutar, isso também é uma luta, não é? A luta de poder contemplar. Então, se havia uma guerra tão grande, se havia uma crise tão grande, se havia falta de comida, se havia gente que não dormia, se havia falta de hospitais e médicos, como é que a minha escrita podia ser importante? Eu escrevia e guardava. Achava que não devia publicar, porque nada na minha escrita era, digamos, um retrato de tudo o que se passava à volta. A minha escrita era uma escrita que recordava as tais vozes das mulheres que eu tinha deixado num sítio que eu nem sequer sabia se eram vivas ou estavam mortas. A minha escrita lembrava os bois, o ciclo dos bois. Então eu dizia, mas no meio
deste enorme conflito, no meio destas questões todas que se põem, como me vou atrever a falar de amor, de casamento, de rituais de passagem, de crescimento, quando tudo leva ao conflito, à guerra, à crise, à doença, à morte, não é? Eu acho que sim, sempre me preocupei muito com a questão da descolonização da língua, não só da língua, mas como da linguagem no geral. E o que é que nós podemos fazer enquanto autores, trabalhando com essa matéria, para perceber todas as relações de poder que ela comporta, não é? Como é que a língua oprime, como é que a língua liberta, como é que voltar a olhar para a língua e na sua relação colonial, como é que isso nos vai ajudar a perceber como é que o sistema está montado, não é? A gramática é para aprender-se e esquecer, porque um escritor ou um poeta que não se esqueça da gramática, que não crie a sua gramática, está perdido. Não vai nunca, daí haver muitos versos, todos muito bem acamados, sujeito, predicado, complemento direto, etc, etc. Mas são coisinhas acamadas umas em cima das outras que não têm fulgor, não têm nada lá dentro. Mas Os Pretos de Pousa Flores até era uma versão mais complexa de um outro livro que eu escrevi aos 23 anos e que eram, vamos dizer, era uma reflexão minha aos 23 anos do que foi sair de Angola, ir para Portugal e estar na Holanda. Mas depois a linguagem foi também muito importante, por exemplo, a ruralidade ou a regionalidade ou a maneira da Marcolina falar, que é aquele português, eu não diria arcaico, mas da aldeia. É claro que as pessoas na aldeia não falam assim. O que eu fiz foi entrar naquela maneira de pensar e de falar e de expressão muito impregnada da religiosidade, pronto, aquela maneira de estar na vida que é diferente de alguém que está numa cidade. E com, por exemplo, o Justino, tentei outra vez pegar naquela maneira de pensar, de estar angolana. E com as meninas, também demonstrar na linguagem como, portanto, pronto, são meninas e têm uma determinada maneira de pensar e de estar e de dialogar. E essa é uma outra preocupação que eu tenho com a minha escrita, que é de tentar não me repetir e de livro para livro, sendo as obsessões sempre as mesmas, os temas são sempre os mesmos, mas tentar dizer tudo de uma outra forma. Eu creio que fundamental é que o poema seja efetivamente um poema. Eu levei, por exemplo, a escrever a palavra exuberante. A palavra exuberante são 20 anos de trabalho ininterrupto. A reinserção dos angolanos negros, mestiços ou famílias misturadas, se calhar foi uma história diferente de que aquilo que era o retornados. E pronto, e nesse sentido também foi o que aconteceu, mas há ali nuances na palavra retorno que se perdem. E eu também acho que a sexualidade tem que ser normalizada, assim como a cor dos olhos. Daí eu ter situado exatamente esta cena emocional de forma natural. Não tentei fazer disto uma bandeira, não é? De identificação de género ou identificação sexual, mas exatamente normalizar, que é uma característica de qualquer ser humano, não é? E quando nós estamos a fazer o desenvolvimento de personagens, definimos, ok, Vitória vai ser estrábica, Vitória vai ter cabelo escuro e vai ter relacionamentos com mulheres.
E eu acho que é assim, eu acho que é importante também para nós, escritores, exatamente normalizar estas questões através da literatura. Eu acho que ajuda-nos a chegar a derrubar preconceitos, não é? A normalizar o que no fundo é normal. Não é? Eu acho que todo indivíduo, todo ser humano, em qualquer parte do mundo, é formado por histórias. As histórias é que nos humanizam, sejam as histórias dos atos heróicos, né, do nosso clã, sejam as fábulas para passar algum código moral para a juventude, enfim. As histórias é a forma que a gente tem para nos ligarmos não só ao presente, mas ao futuro e imaginar, ao passado e imaginar um certo futuro. O que é interessante nas literaturas africanas é que o publicar um livro é, de certa forma, é o ato intelectual, não é? Da tradição de contar histórias. Não é? É o culminar de uma tradição que começa, provavelmente, na sombra de um baobá, do imbondeiro, no caso de Angola, ou à volta de uma fogueira. É o culminar, é o lugar, provavelmente, que os intelectuais procuram no sentido de participar da grande festa que é a literatura universal. Estrangeiro, teus passos alargam o fosso em volta do cercado da casa antiga. Está aceso o fogo nos sítios do costume e tu moves-te por dentro do frio. Estrangeiro, o pano branco na tua cabeça anuncia a morte de minha alma gêmea, meu irmão, meu noivo, o filho muito amado de sua mãe, o que portava no peito o colar de miçangas e fios do meu cabelo. Estrangeiro, a tua voz é um ruído surdo, um murmúrio atento. Estrangeiro, com a tua presença a minha dança não correu, a manteiga passou, o leite cresceu azedo pelo chão, a vaca mansa de estrela na testa não entrou no sambo, a bezerra pequena varreu a noite de gritos. Estrangeiro, ontem não nasceu ninguém no Eumbo, e a lua estava alta e nova, o velho que sofre não conseguiu morrer. Estrangeiro, afasta de mim teus passos perdidos e a maldição. Eu sinto Angola como a mátria e Portugal como a pátria. Angola, para mim, é casa, não é? É o lugar que me vem à mente sempre que a questão do eu se coloca. Sempre que eu inicio um diálogo com o outro, Angola é o ponto de partida. Nunca deixei de ser angolana. Tanto aqui em Portugal, quando vim aos 8 anos, ou na Holanda, onde cheguei aos 18 anos. Então, Angola, pronto, faz parte da minha identidade e que tem a ver com eu ter sido angolana antes de ser portuguesa, apesar de ter nascido cá. Legalmente fui angolana até aos 21 anos. Então costumo dizer que a minha primeira terra é o meu sangue, porque na verdade não havia uma lei que reconhecesse, uma lei da nacionalidade que me reconhecesse como portuguesa. Mas eu desconfio muito das pessoas que dizem: ah, não, eu sou um cidadão ou uma cidadã do mundo. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é ser uma cidadã do mundo. Tenho muito orgulho na minha descendência, na minha herança angolana, que vem também de uma herança e descendência portuguesa.
com todas as suas complexidades, que me tornam também, me tornam luso-angolana, uma cidadã do mundo. E se tivesse que optar, optaria por identidades nacionais, no plural? Mas de certeza que Angola, como eu disse atrás, é o meu berço. Eu sou angolana, sou do sul da Angola, que não é a mesma coisa do que ser angolana em geral, e é com todos esses referentes que eu me identifico. Eu acho que a minha identidade, eu comecei a perceber que é muito separada da minha cidadania, não é? São duas coisas diferentes. A minha poesia, como é que eu ia dizer? Angola está lá, mesmo quando aparentemente não está, é Angola que lá está. Talvez nos alumbramentos seja aparentemente um livro onde não há uma referência explícita e, no entanto, isto é tudo Angola. Num certo sentido, senti-me sempre angolana, tanto por mim própria como pela reação externa à minha presença neste mundo. E acho que se calhar poderei dizer que a minha identidade também está em trânsito. Continua e continuará sempre em trânsito. Mas quando estou em mim, quando penso sobre quem sou, de certeza que haverá, portanto, talvez 2 ou 3 países que de uma maneira ou outra determinam aquilo que sou. Então, sim, sou angolano, Angola é importante para mim, mas não Angola no sentido de nação, não é? No sentido de pátria, porque essa é uma construção, não é? E é uma construção que não foi iniciada por angolanos, não é? Ela foi sendo trabalhada e moldada de acordo aos ventos da história. Não é? Então é um território que faz parte de mim, apesar de que nunca estive em Angola. Sinto que uma boa percentagem da minha identidade e da minha subjetividade encontra-se nesse lugar. Eu costumo dizer, as minhas raízes são africanas, são angolanas, mas as minhas asas são europeias, são portuguesas. Mas isso tem a ver com a minha cidadania do ponto de vista concreto e objetivo. A minha identidade acho que é outra coisa, acho que é uma coisa bem mais subjetiva, singular e que não se define através de fronteiras físicas concretas. Portanto, eu até costumo dizer que eu sou de onde estou. Onde nós estamos agora eu sinto-me alentejana, porque vivo aqui há 3 anos já. A gente pertence e nunca deixaremos, só pertencemos a um lugar. É o lugar onde, pela primeira vez, a terra absorveu uma gota do nosso sangue. Não é o sangue da nossa mãe quando nos dá à luz. Não, é quando a gente parte a cabeça, esfola um joelho, a palma das mãos, os cotovelos, enfim. É esse o nosso lugar de pertença, quanto a mim. Planeta África. Sou afrodescendente, afrodisíaca, afrodiaspórica, afroconsciente, afrofuturista, afro-resiliente, afro-não condescendente. Gostaria que África não fosse um prefixo inconsequente, que fosse um planeta em vez de um continente.
que é a felicidade? Eu nasci para ser feliz e não permito nunca que me roubem ou destruam a felicidade que é minha e só a mim pertence.